Escuta, tem tanto barulho de passarinho aqui que vai parecer que eu coloquei um áudio de passarinho em cima do meu vídeo para parecer bonito, mas é daqui mesmo. Seja bem-vindo a mais um episódio. Falo novamente do interior do Rio Grande do Sul. Quem conhece meu conteúdo sabe que eu não gosto de motivação. Eu não gosto que meus conteúdos sejam interpretados como algo motivacional, porque não é. Deixa o teu Ecopini, tô aqui. Se você acompanha meu conteúdo com frequência, está acompanhando essa série. Eu até entendo se esse vídeo aqui for interpretado como motivação ou algo motivacional. E vou achar até bom se ele te motivar, te inspirar em alguma coisa. Assim como tem um negócio que eu chamo de anticarisma, que também funciona como carisma, tem um negócio que eu chamo de antimotivação, que funciona como motivação. Quando a gente está falando de motivação, a gente está falando de um conteúdo, talvez um vídeo que vai criar em mim uma liberação de endorfina, me fazendo com que eu me sinta motivado a realizar um determinado objetivo. Mas eu digo, isso é uma mentira, tanto nos objetivos, quanto na endorfina, quanto na sensação de se sentir motivado. Eu vou te falar o que realmente é um objetivo. É eu crescer na vida como um todo e não mini objetivos. Então eu preciso estar me motivando no objetivo macro e não no micro. Eu quero desmistificar para ti o que é a motivação, mas não no sentido agora endorfina e dopamina, no sentido mais interno mesmo. O que é essa motivação? O que é o sentimento que vai fazer com que eu tenha disposição de continuar, disposição de ir para frente? O nome disso é euforia. Quando você sente uma sensação de euforia, nada pode te parar. A euforia é vontade de potência. Eu falei muito em vontade de potência, as pessoas perguntaram, Copini, fala isso de uma maneira mais simples, mais fácil de ser entendida. Cá estou eu. A vontade de potência, essa fúria interna, se manifesta como um sentimento de euforia. Vou dar um pequeno exemplo e tu vai entender. Se você é um empreendedor ou já pensou em abrir um negócio, você sabe do que eu estou falando. Você tem uma ideia, certo? E no dia que você tem essa ideia, você fica pensando sobre essa ideia o tempo inteiro. A tua cabeça trabalha a mil, tão a mil que naquele dia tu não consegue dormir. Tu se sente tão eufórico que tu não consegue dormir. Isso é uma manifestação da vontade de potência, é uma manifestação de fúria, né? Uma manifestação de euforia. O problema é que essa coisa inicial acaba. E aí você perdeu a fúria, perdeu a euforia, perdeu a motivação. Então como tu vai continuar? Vai continuar sem depender dessa motivação. Aí é o segredo da constância, de você fazer uma coisa todos os dias, disciplinadamente, tendo motivação ou não, sabendo o que tem que fazer. É uma frieza com relação aos objetivos que tu tem, com relação às metas que tu estipulou. É claro que eu sempre repito aqui, você precisa de paixão. Precisa estar apaixonado pelo seu projeto, pelo seu objetivo, pela sua meta, pela sua empresa. Mas é um apaixonamento de modo mais macro, no panorama geral e não em pequenas metas, não relacionado a o que tu tem que fazer dia após dia, né? Acordar cedo todos os dias, realizar uma tarefa todos os dias. E se tu está num patamar mais inicial, numa jornada de crescimento, onde tu tem que acordar cedo para pegar um ônibus para ir para o teu trabalho, por exemplo, ou para ir para a faculdade, tu não vai ter paixão por isso. Com relação a isso, tu tem que se manter muito frio. Se manter frio a ponto de não precisar de uma motivação. E essa é a antimotivação. É o condicionamento de agir mesmo com uma ausência de motivação. Mais ou menos se nós pudéssemos ilustrar a maneira com que as pessoas pensam, eu poderia fazer um paralelo entre a pessoa que precisa de motivação vai dizer assim, eu acordei e minha segunda-feira acordei motivado e essa segunda-feira vai ser ótima. A pessoa da antimotivação, a pessoa que é mais realista, ela vai pensar assim, olha, eu acordei, provavelmente o dia vai ser horrível, mas eu vou pegar a segunda-feira pelo pescoço, eu vou colocar contra a parede, eu vou olhar nos olhos dela e eu vou forçar ela a ser boa, do jeito que eu quero, sem precisar da positividade. Eu acho que a gente condicionou muito nos últimos anos a palavra positividade, emoções positivas e tudo o que há de bom. Só que a gente não sabe que a nossa interpretação de mundo com relação a energias positivas, emoções positivas, isso tem muito a ver com o nosso humor no momento. E o nosso humor tem milhares de variáveis, desde aquilo que a gente come, alguma outra coisa que afetou o nosso humor, a parte afetiva. Então eu acho que, primeiro, o nosso humor, ele muda a maneira com que a gente interpreta o mundo. E a gente foi condicionado a ver o mundo e interpretar o mundo
pelo ponto de vista positivista, né? No sentido de eu preciso de boas energias, eu preciso de boas vibrações, boas emoções. É claro que isso é bom e aceito quando vier, mas 50% do tempo vai ser assim. E os outros 50%, quando você estiver em decadência, estiver sentindo tristeza, raiva, ódio ou alguma coisa que te afeta. Não porque você quer sentir assim, mas porque o seu humor está alterado e você interpreta o mundo de uma maneira negativa. O mundo não mudou, é só a interpretação sobre ele que mudou. Ou seja, se tu depender de positividade, de motivação, tu nunca vai chegar em lugar nenhum. Minha proposta é que você pare de depender disso e pare de achar que o mundo precisa ser sempre, em todos os momentos, interpretado pelo lado positivista. E pode ser interpretado pelo lado ou negativo também, ou neutro também. Quem disse que a raiva não pode ser uma grande motivadora? O ódio não pode ser um grande motivador. Cada um quer viver seu drama, motivado pelo ódio, se sentindo um personagem de uma série. Mas não é assim também. Você pode ser simplesmente tendo uma ambição sensata, sendo motivado por nada, simplesmente decidindo o que você quer e vai, agindo numa frieza. Pode ser assim também. Pode ser de diversas formas. Resumindo esse vídeo, não dependa de energias positivas. Não dependa de coisas boas para se manter motivado. Não dependa nem sequer do seu bom humor. Claro, sempre que possível mantenha um bom humor e mantenha as coisas positivas. Porque isso afeta muito a maneira com que você enxerga o mundo. Mas quando estiver enxergando o mundo de uma maneira negativa, não deixe que isso te desmotive. Apenas entenda que aquilo é a visão temporária de mundo conforme a sua emoção do momento. Pegue a segunda-feira pelo pescoço, coloque contra a parede e force ela a ser boa. Sabe, né, que segunda-feira é um negócio simbólico aqui. Deixe um Ecopinito aqui, um like no vídeo, compartilhe esse conteúdo e continue aí vendo todos os outros episódios dessa série. Um abraço.